Olá pessoal, sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje nós vamos abordar um assunto apendicite na nossa aula de correlação básico clínico. Caso clínico de hoje, identificação é Guilherme, masculino, branco, 22 anos, solteiro, estudante universitário, cursando faculdade de Direito, sem religião, procedente natural de Ribeirão Preto. A queixa e duração é dor na barriga há 8 horas. A história da moléstia atual: paciente refere dor em região periumbilical do tipo cólica, iniciada há 8 horas, evoluindo para dor localizada em fossa ilíaca direita há 2 horas. Relata ainda hiporexia, náuseas e um episódio de vômito de conteúdo líquido amarelado, além de parada de eliminação de flatos e fezes. Refere também que apresentou pico febril de 37,8 graus Celsius. No interrogatório dos diversos aparelhos, até então, antes do início desse quadro, ele refere o hábito intestinal diário, 1-2 vezes ao dia, fezes sem alterações. Então, como destaque que a gente pode ter aqui, é uma dor que se iniciou em região periumbilical. Essa dor foi uma dor do tipo cólica e essa dor ela se iniciou há 8 horas. Então, uma dor de início relativamente aí agudo e ela evolui para uma dor localizada na fossa ilíaca direita, então na região inguinal direita, isso há 2 horas. Associado, perceber a hiporexia, que é a falta do apetite ou redução do apetite, náuseas e vômito, e a parada de eliminação de flatos, que seria a eliminação de gases intestinais e de fezes. E, além de tudo isso, esse pico febril de 37,8. Então, uma mudança do hábito intestinal associado à dor e um pico febril. De antecedentes pessoais, ele nega patologias, nega cirurgias prévias, nega medicações de uso contínuo, nega alergias. Nos antecedentes familiares, o pai com 52 anos, portador de hipertensão arterial, mãe com 50 anos, portadora de osteoartrose, irmã com 20 anos, rígida. De hábitos de vida, refere dieta fracionada, rica em verduras, frutas e legumes, pratica atividade física regularmente, nega tabagismo e nega etilismo, nega uso de drogas ilícitas. Então, de uma maneira geral, nada digno de nota nos antecedentes e hábitos de vida. No exame físico, paciente com peso de 70 kg, estatura de 1,75 m e IMC de 22,8 kg por metro quadrado. Ele está em regular estado geral, corado, hidratado, anictérico, cianótico, febril, com temperatura axilar no momento do exame físico de 38 graus, consciente, orientado e ativo. Aparelho cardiorrespiratório sem alterações, ele está um pouco taquicárdico, vejam a frequência cardíaca de 112 batimentos por minuto, e a pressão arterial de 152 por 96, né? Um pouquinho hipertenso, lembrando aí que esse paciente está com dor. No abdômen, escavado, timpânico, flácido, doloroso a palpação da fossa ilíaca direita, onde a gente pode delimitar o ponto de McBurney. O ponto de McBurney, ele é delimitado do umbigo à porção mais superior da crista ilíaca. Você traça uma linha reta do umbigo até a crista ilíaca direita e você divide essa linha imaginária em 3 terços. A transição do primeiro terço, mais proximal à crista ilíaca, para o segundo terço, é onde delimita-se esse ponto de McBurney e onde, anatomicamente, a gente espera encontrar aí com maior frequência, né, o apêndice,
né, vermiforme. Então, uma dor nesse ponto de McBurner, sinalizando aí para a gente, então, já uma possibilidade diagnóstica, e ele apresenta o sinal da descompressão brusca nesse ponto de McBurner, caracterizando o sinal de Bloomberg. Então, conforme você aperta, o local ele é doloroso, mas quando você solta, essa dor se intensifica. Nesse vídeo aqui, disponibilizado no link do YouTube, vocês poderão ver como é a presença do sinal de Bloomberg. É um paciente com quadro aí de apendicite, em que o médico realiza a compressão e ele sente dor, mas a dor vocês vão perceber que se intensifica a hora que ele solta bruscamente o local onde ele está apertando. No vídeo fica bastante evidente a reação de dor do paciente. Sem massas palpáveis, fígado e baço não palpáveis. Então, diante de todo esse quadro clínico que nós comentamos, da dor periumbilical, do tipo cólica, que ela evoluiu para uma dor localizada em fossa ilíaca direita, associado a pico febril, associado a náuseas, a vômitos, parada de eliminação de flatos e fezes e um exame físico demonstrando um sinal de Bloomberg no ponto de McBurney, a hipótese diagnóstica mais provável é apendicite aguda. Bom, como conduta, foram solicitados exames laboratoriais e ultrassom de abdômen de urgência. Tá? Isso pode ser solicitado na avaliação de urgência, mas vale destacar para vocês que o diagnóstico de apendicite aguda, ele é clínico. Então, não são necessários exames e nem ultrassom, tá? Mas aqui coloquei para ilustrar que você pode pedir esses exames como uma complementação diagnóstica e para uma avaliação pré-operatória e de urgência. Vejam que esse paciente é iniciado uma antibiótico terapia endovenosa, mas ele é encaminhado para cirurgia. O tratamento da apendicite, como nós vamos ver aqui no decorrer da aula, ele é cirúrgico. Bom, como atividade proposta e que vocês deverão entregar através do portal, lá onde a gente tem o nosso fórum de correlação básico-clínico, vocês vão então responder o que é o apêndice e vocês vão me dizer qual a função, né, do apêndice. Bem, o apêndice, também conhecido com outros nomes como apêndice cecal, apêndice vermiforme ou apêndice vermicular, é um órgão que está localizado na região cecal do intestino grosso e ele tem uma pequena extensão tubular, né? Lembra aí o formato, né? Se a gente olhar aqui na figura, lembra um formato, né, de um dedo pequeno, né? Tem um comprimento em torno de 10 centímetros e ele termina em fundo seco. Então, como eu disse, ele emerge aqui da região do seco. Então, aqui a gente vê, né, o seco. No seco, a gente tem a comunicação do intestino delgado com o início do intestino grosso, que é a válvula iliocecal, né? Nessa região, a gente tem o apêndice e subindo, a gente vai em direção ao cólon ascendente. Muito bem. E aqui, então, a gente tem essa figura do Adams que ilustra isso, né? Aqui vocês estão vendo a figura do Adams. E aí a gente tem aqui, clinicamente, onde o paciente vai sentir dor ou ele vai referir a dor. No nosso caso clínico, ela veio da região periumbilical e foi para a fossa ilíaca direita. Então, a correlação clínica dessa localização anatômica, né? Como é que a gente vai ver isso no nosso paciente? O apêndice, por muito tempo, foi questionado ou foi-se suposto que era simplesmente um órgão vestigial e que atualmente não teria nenhuma função e que ele teria sido muito importante só nos nossos antepassados. De uma certa forma, a gente pode dizer que sim e que não. Tá? Bem, o apêndice, ele provavelmente possui uma função imunológica, tá certo?
E o que ocorre lá? Ele é capaz de abrigar bactérias intestinais que podem auxiliar na digestão e evitar infecções. E ele também abriga uma grande concentração de linfócitos. Então, o que ocorre? No início da humanidade, as populações eram pequenas e nem sempre havia um contato tão próximo como a gente tem hoje entre as pessoas. E naquela época, se o indivíduo tivesse, por exemplo, uma diarreia viral e que a flora intestinal ou uma diarreia bacteriana, onde você tem aí uma destruição da sua flora, que ela é muito importante que ela esteja lá, havia uma grande dificuldade desse indivíduo depois recuperar essa flora perdida. Então, o apêndice, ele é uma estrutura que, como se fosse um reservatório dessas bactérias. Então, depois de um processo diarreico infeccioso, era possível recrutar essas bactérias do apêndice para que ela recolonizasse novamente e o indivíduo pudesse manter essa sua flora, não é? Hoje, essa função já não é tão importante, até porque o contato mais próximo com as pessoas faz com que seja mais fácil você se recolonizar com bactérias intestinais, né? E hoje, apesar dele ter essa função que é importante, ele não é essencial. Bom, a apendicite, ela é a causa mais frequente de dor abdominal grave e súbita lá nos Estados Unidos. Tá? Então, há quem brinque que o apêndice só serve para dar dinheiro para o cirurgião. Né? Vejam só, mais de 5% da população vai desenvolver apendicite em algum momento da vida. Então, não é uma parcela pequena. Ela é mais comum na adolescência e adultos jovens. Então, como vocês viram, o nosso paciente do caso clínico estava numa idade média aí de 20, 22 anos, não é isso? Que é normalmente o comum. Mas, lembrando que pode ocorrer em crianças, podem ocorrer em adultos mais velhos, né? Não há uma faixa etária exclusiva, né? Mas o mais comum é a gente observar nessa faixa etária, não é? Então, aqui a gente pode observar a correlação clínica com o sítio cirúrgico, anátomo cirúrgico, onde você vai fazer a retirada aqui do apêndice, apendicectomia, né? Essa figura ilustra muito bem, né? Bem, a fisiopatologia da apendicite, ela não é compreendida totalmente, tá? Aqui está disponibilizado para vocês um link do YouTube, onde vocês podem ver um vídeo explicando um pouco o que se sabe sobre essa fisiopatologia. Mas o que a gente acredita é que provavelmente ela se inicia com um bloqueio dentro do apêndice. Tá? Esse bloqueio, mais frequentemente, ele é feito por fezes endurecidas, muito pequenas, que entram ali naquele orifício do apêndice, fecalomas, mas também pode ocorrer aí por objetos estranhos. Então, o que poderia ser um objeto estranho? Ah, eu comi uma semente de uva e de repente essa semente de uva, por algum motivo, quando chegou lá no intestino grosso, ela impactou no apêndice e obstruiu. Ou mesmo vermes, né? A gente sabe que existem vários vermes intestinais e eventualmente algum deles poderia migrar para aquela região do apêndice e causar uma obstrução dessa estrutura. E aí essa obstrução ela vai evoluir para uma inflamação e favorecer uma infecção local. Então vejam só, pessoal, nessa figura aqui ilustra muito bem esse processo da apendicite que a gente está discutindo aqui. Vejam só. Então a gente tem aqui o seco, a gente tem aqui o apêndice e a gente pode ter os coprólitos ou fecalomas, né, as fezes endurecidas, que vão impactar aqui no apêndice e vão obstruir a passagem, né, do muco secretado pelas células do apêndice e vão impedir a renovação ali daquelas bactérias que estão ali e vai gerar
muitas vezes um processo isquêmico associado, levando a então uma evolução. O que a gente vai ter nessa evolução? O edema, né, o inchaço, inflamação do apêndice, e aí favorecendo a proliferação de bactérias aí mais patogênicas, né? E isso pode complicar, né? Então a apendicite ela pode evoluir com algumas complicações que nós vamos falar no próximo slide. Uma delas poderia ser a perfuração, e aí você vai ter uma infecção generalizada com sepse, ou você pode ter um processo ali de peritonite, né, inflamando todo o peritônio do indivíduo. Bom, como sintomas da apendicite, basicamente a gente viu lá no caso clínico, mas vamos relembrar. Uma dor súbita que inicia, né, em torno do umbigo e que desloca para o lado direito da zona inferior do abdômen. Então essa é a dor clássica. É lógico que isso pode variar, mas aqui nós estamos trazendo o que é clássico, o que é mais comum para vocês, tá? 2. A dor ela vai se tornar mais intensa quando o indivíduo se movimenta. Eu nem comentei no caso clínico, mas vocês observem que o indivíduo aqui ele possui uma posição antálgica. Vocês estão vendo que ele dobra a barriga para dentro, né? Então, muitas vezes o paciente com apendicite, ele assume essa posição antálgica porque isso alivia um pouco a dor, porque ele movimenta menos o abdômen. Bom, depois dessa dor, né, como a gente viu no caso clínico, vai ser acompanhada por náuseas, vômitos, perda do apetite e febre. Em algumas situações você pode, em vez de ter a parada de eliminação de flatos e fezes, você pode até ter um quadro diarreico, tá? Então isso também pode variar um pouquinho. E a dor do lado direito do abdômen mantida aí por horas, se tornando-se mais intensa e aguda, né? A sugestão aqui, consulte um médico, né? Provavelmente é uma apendicite. Bom, como eu disse para vocês, o diagnóstico ele é essencialmente clínico, mas a gente pode, em alguns casos, solicitar um ultrassom de abdômen para visualizar melhor a estrutura do apêndice através do exame de imagem. O ultrassom tem a vantagem de ser um exame isento de radiação, tá? Há alguns serviços, se você quiser ter uma visão melhor da anatomia, você pode fazer uma tomografia, mas lembrando que vai expor a radiação. E nos casos em que o caso clínico não esteja tão flórido e você pode ter dúvida diagnóstica, porque lembrando que dores abdominais agudas, elas têm diversos diagnósticos diferenciais. Então é lógico, se o caso clínico não tiver aquela apresentação clássica, como a gente viu aqui, a gente viu uma apresentação clássica, não tem dúvida. Um caso desse, né, se a gente vê no pronto atendimento, o diagnóstico é apendicite e a conduta é apendicectomia. Mas, eventualmente, nós podemos ter uma apresentação com uma dor abdominal mais inespecífica, sintomas que possam confundir. Mulheres, muitas vezes a gente precisa fazer diagnósticos diferenciais com anexites. Então, por exemplo, cisto de ovário roto, até processo ovulatório na mulher pode dar dor abdominal aguda. Gravidez ectópica, né? Então na mulher a gente até se preocupa um pouco mais, até com diagnósticos diferenciais. Então a gente tem que ter isso em mente, que se o quadro não for clássico, né? Então o cirurgião ele pode optar por fazer uma laparoscopia, ou seja, ele vai introduzir, né, uma câmera dentro do abdômen desse indivíduo, através da laparoscopia, e vai fazer uma exploração de todo o abdômen. E aí ele vai conseguir visualizar quais estruturas ali podem estar acometidas ou não. E aí, né, se no caso for apendicite, ele vai visualizar que as demais estruturas abdominais estão íntegras e ele vai observar edema, né, e alterações, inflamação ali na região do apêndice. E os exames laboratoriais, eles vão servir como um parâmetro para o acompanhamento, ou eventualmente, se o cirurgião quiser um exame mínimo para fazer uma cirurgia, né? A gente sabe que sempre cirurgia é bom a gente ter um exame laboratorial aí preventivo, né? Muito bem.
Cirurgia, ela é o padrão ouro, né? Quer dizer que é o melhor tratamento que a gente tem, tá? Com a cirurgia, a recuperação ela é rápida e a alta hospitalar ocorre de 1 a 3 dias. Sem cirurgia, para que vocês tenham uma ideia, a mortalidade vai chegar em torno de 50%, com complicações como necrose, gangrena, perfuração, abscesso ou mesmo sepse, que seria a infecção generalizada. Aqui deixei disponível para vocês um link do YouTube, uma reportagem que fala sobre apendicite, para que vocês aprofundem um pouquinho mais o conhecimento. Já estamos no limite do nosso tempo. Em caso de dúvidas, estarei disponível no chat, no horário habitual de nossas aulas, mas vocês podem estar utilizando o portal e postando suas dúvidas no fórum, conforme eu tiver disponibilidade, eu vou respondendo a vocês.